manifestação. Então nós pedimos para entrar na Nicarágua. E não foi uma concessão do governo, até porque a gente só entra quando tem anuência do governo. Mas o governo não queria, porém, naquele momento tinha sido instalada uma mesa de diálogo, mediada pela igreja e com setores acadêmicos, da oposição, do governo, e eles condicionaram a continuidade do diálogo social à entrada da Comissão Interamericana. Então, por solicitação dos movimentos sociais, das organizações de direitos humanos, nós entramos. E ao entrar no país, nós, com toda uma equipe organizada, nós começamos a fazer o trabalho de documentação e registro das violações aos direitos humanos, com uma equipe muito grande, de mais ou menos umas 20 pessoas. Tem uma metodologia de documentação que é consagrada, né, ao longo do tempo, em diferentes países. E aí, quando entramos no país, tinha acontecido, acho que 29 mortes, e nós começamos a escutar e a documentar e a tentar entender o que tinha passado. E a nossa equipe técnica efetivamente constata que tinha havido uso arbitrário da força e que, inclusive, pelos padrões das feridas, né, dos trabalhos de perícia que a gente teve acesso, aos corpos das pessoas falecidas, o padrão de ferimentos, o padrão de feridas nos corpos das pessoas eram de tiros ou no tórax ou no pescoço ou na cabeça, né? Então a polícia realmente tinha atirado para matar, para reprimir as manifestações. E aí a gente começa então a recompor a história, o que tinha levado àquela situação. E de fato, a gente começa a escutar movimentos, organizações, e fomos reconstruindo um pouco essa história ali dentro, a partir da escuta das vítimas. Um trabalho muito parecido com o que nós fizemos aqui no Brasil, na Comissão de Anistia, em relação às vítimas da ditadura. E, bom, todas as pessoas que falaram conosco, nós escutamos milhares de pessoas. Todas as pessoas que falaram conosco demonstraram que tinham ido às manifestações porque já estava se acumulando uma insatisfação social ao longo do tempo, que era muito reprimida, mas que, como tinha passado uma situação, teve muita repercussão, que foi um incêndio numa zona de proteção ambiental de Indimaís, e aquilo ativou os setores estudantis, os jovens, que ficaram muito indignados pela incapacidade e omissão do governo em fazer controle daquele incêndio naquela zona ambiental, a incompetência administrativa, e começaram a reivindicar dentro das universidades, dentro do movimento ambiental, e em seguida o governo. Então já existia uma grande insatisfação social, isso teve uma efervescência nas redes sociais, e em seguida o governo apresenta, por solicitação do FMI, uma proposta de reforma da Previdência. E aí essa proposta de reforma da Previdência retirava direitos dos aposentados, que também fazem manifestações. Então, se avoluma um conjunto de protestos desde abril. As pessoas vão às ruas ao redor dessas duas reivindicações, os jovens pela questão ambiental, os idosos pela questão da aposentadoria. E essas manifestações realmente foram brutalmente reprimidas. Brutalmente reprimidas. A gente entra no país exatamente com mais ou menos 28 pessoas mortas em distintas manifestações, mas essa brutalidade do governo, o enfrentamento das manifestações, gerou mais revolta popular. E as pessoas, parece que estavam... A sensação que eu tive que as pessoas não resolveram não mais ficar caladas, né? E começam a surgir em diferentes regiões do país, barricadas, ruas sendo fechadas, cidades inteiras em manifestações, né? E da parte do governo começa a se organizar. Obviamente que aí a oposição política ao governo também
adere, não fortalece essas manifestações. E da parte do governo, a frente também começa a ativar seus comitês armados, né, grupos paramilitares mesmo, que para fazer confrontação a essas manifestações nas ruas, com o apoio da Polícia Nacional. E nesses confrontos foi só aumentando o número de pessoas mortas. Então, enquanto a gente estava ali, só na semana que nós estivemos, aquilo deu um salto, eu acho que já para 70 pessoas mortas. E eram mortes muito desproporcionais, porque assim, não era uma relação equitativa de forças, né? Eram as pessoas, de um lado, os estudantes começaram a fazer morteiros, de soltar fogos, e do outro lado a polícia passando com o apoio de grupos parapoliciais. Eram grupos jovens sandinistas, armados, dando apoio e suporte à polícia, ou protegidos pela polícia para poder avançar sobre os manifestantes. E algo que chamou muita atenção para mim nesse momento foi que os estudantes tomam as universidades, porque também havia uma proposta de reforma universitária que retirava a participação dos estudantes. E eles tomam as universidades, ocupam as universidades. E durante a nossa visita eu fui até as universidades que estavam tomadas, conversei com os grupos de estudantes que estavam lá. Eles praticamente montaram, os estudantes de medicina montaram mini hospitais dentro das universidades para atender seus colegas feridos, porque esses grupos paramilitares com a polícia passavam em frente à universidade atirando, e aí feriam, matavam colegas, e então lá dentro os meninos, perdão, os meninos tentavam ajudar os colegas, os estudantes deles, e eu vi isso com os meus próprios olhos, documentando e registrando toda essa situação. Momentos muito difíceis, muito difíceis. Isso eu acho que se não fosse a própria organização dos estudantes ajudando uns aos outros, certamente muitos dos colegas deles não teriam conseguido sobreviver, né? E eles estavam muito dispostos a lutar, a resistir, em transformar. Diziam que estavam cansados, que não aguentavam mais tanta repressão, tanta opressão. E nessas circunstâncias, o governo, quando a gente ainda está lá, né, ele chega a sinalizar que poderia tentar construir uma distensão social, fazer algumas concessões, mas na verdade ele não implementava nenhum dos compromissos que saía dessa mesa de diálogo social. E a gente teve muitos contatos com muitas desses resistentes que, tempos depois, a gente veio receber as notícias de que haviam sido assassinados também. Eu também tive a oportunidade de ir visitar prisões. É interessante porque, como o governo tinha feito um acordo, ele tinha esperança de que, ao abrir para uma visita da Comissão Interamericana, por imposição da mesa de diálogo, de que a gente pudesse ajudar a arrefecer a situação, mas as pessoas, na verdade, estavam dispostas a lutar. E aí nós visitamos as penitenciárias, as prisões, encontramos com muitas pessoas que estavam lá ou estavam sendo liberadas. E foi realmente dramático escutar dessas pessoas, né? Encontrar pessoas saindo da prisão no dia seguinte, que a gente conseguiu fazer algumas mediações para liberar alguns dos presos, que haviam prisões massivas, milhares de prisões. Levavam para as cadeias, sequestravam, não davam notícia para as famílias. A grande maioria deles jovens, ou camponeses, mulheres, relatando as torturas que sofreram dentro das prisões. Então, uma situação realmente muito dramática.
efetivamente, o governo, acho que ele perdeu legitimidade, perdeu, e só conseguia manter-se no poder a partir do uso da força, muito claramente, pela intimidação social. A gente sai do país, faz um relatório com todas essas denúncias, né, de execuções sumárias, de torturas nas prisões, de prisões arbitrárias, de, de uso desproporcionado da força, de fechamento, realmente, que já foi comentado, aí o governo começa a fechar todas as rádios independentes, críticas ao governo, teve ataques aos jornalistas, e a gente faz um relatório muito contundente de tudo que a gente documentou, né? Eu acho que esse trabalho de documentação do que aconteceu no Nicarágua talvez seja um dos mais consistentes que já se fez, porque nas visitas anteriores à comissão, em outras épocas, não tinha esse tanto de rede social, isso tudo foi transmitido ao vivo, né? Por Twitter, a molecada usando a tecnologia para documentar tudo que estava acontecendo. E o governo ele reage fortemente em relação a esse informe, né? Dizendo que era um informe parcial, que atendia os interesses do império, qualquer coisa para justificar a violência que eles tinham cometido. Eu acho que aqui foi um momento crucial, porque o governo tinha a oportunidade de reconhecer que essas violações tinham acontecido e proposto à sociedade uma mediação sincera que passasse centralmente por uma reparação às vítimas que haviam sido assassinadas, pela liberação dos presos políticos, né, pelo amparo às mães que perderam os filhos nessas jornadas de manifestações, e, quem sabe, construir um diálogo genuíno. Né? Mas a resposta do governo foi entrar na defensiva, recrudesceu a violência, porque a sociedade continuava nas barricadas, recrudesceu a violência, fez uso da força para desmantelar essas barricadas em diferentes pontos do país, e aí o número de mortos foi escalando semanalmente. De 80 para 120, 120 para 130, de 130 para 160, semanalmente, durante 3 meses, até que se chegou a 328 pessoas mortas. Mas com isso o governo desmantelou todas as barricadas, desocupou as universidades com muita violência, prendeu todos os líderes das manifestações, começou a fechar as organizações de direitos humanos, fechar mesmo literalmente, fechar as portas, por decreto declarar confisco de todos os bens e pelo Congresso fazer leis anulando as pessoas jurídicas das organizações de direitos humanos. Uma coisa muito, muito violenta, muito, muito bárbara, ditatorial, né? E a partir daí, essa intimidação social e esse ambiente de profundo autoritarismo e repressão, ele não se modificou mais, ele continuou nesses últimos 3 anos. Eu consegui manter uma equipe de trabalho lá por 6 meses ainda, que continuou documentando, registrando as situações, e essa equipe de trabalho chegou à conclusão de que o padrão sistemático e massivo de violência, segundo as categorias técnicas estritamente jurídicas do direito internacional, caracterizavam crimes contra a humanidade, como nós já vimos caracterizados esses crimes contra a humanidade na própria ditadura brasileira. E aí o governo expulsa a nossa equipe lá de dentro, expulsa a equipe da ONU também, e expulsa todas as demais organizações internacionais. E aí ele começa a organizar um conjunto de leis já muito debilitado, né, junto à opinião pública, certamente. Na Nicarágua vive hoje assim, um ambiente de medo total, porque quem abre a boca contra o governo sofre uma repressão. Ele sofre no dia seguinte uma visita ou de um fiscal, ou de um promotor, ou de um delegado na casa, ou a polícia começa a fazer rondas ao redor da casa da pessoa. É uma intimidação realmente muito difícil, até que chega agora, no processo eleitoral,
E aí vocês já sabem bem o que aconteceu, né? O governo aprova algumas leis prévias ao contexto eleitoral de maneira premeditada, uma lei de cyberdelitos, uma lei de agentes estrangeiros, para caracterizar que toda e qualquer organização que tenha recebido algum apoio de recursos internacionais não possa participar da vida política do país, impede a participação dos partidos políticos de oposição, deixa participar apenas 2 partidos que são mais ou menos amigos do próprio oficialismo, e começa uma prisão de todas as pessoas que se lançaram como pré-candidatos, todos, né, pré-candidatos presidenciais, caracterizando nessas legislações e na Lei de Segurança Nacional, né? Ou seja, é muito irônico, né, que uma revolução, ou que pelo menos uma agrupação política que no passado construiu uma revolução contra a doutrina da segurança nacional, hoje usa a doutrina da segurança nacional para poder caracterizar, fazer a perseguição política dentro do país. Então, independentemente das questões políticas, ideológicas, eu não tenho nenhuma dúvida de que a Nicarágua é uma ditadura, né? Não é, eu acho que isso que está aí é uma traição aos ideais revolucionários, no sentido mais, mais simbólico desse processo, né? Que, enfim, a luta por liberdade, por justiça social, acho que não é isso. Então, no fim das contas, é muito triste acompanhar tudo isso, né? Mas e se vamos falar de saídas, de alternativas, não tem saída alternativa sem antes passar por um grande processo de reconhecimento. Mas o governo é tão refém do discurso de que esse movimento foi um movimento golpista que tentou derrubar a revolução e que, portanto, essas pessoas são inimigas, estigmatizando, né? E que ele mesmo tem dificuldades de reconhecer os erros, os excessos que foram cometidos, a repressão, porque, obviamente, é um projeto de perpetuação do poder, é um projeto pessoal, familiar, não é mais um projeto político. É muito triste, porque bom, esse trabalho de acompanhamento por mais 3 anos também nos permitiu atualizar a cifra de mortes já para 380, porque continuaram acontecendo prisões, continuaram acontecendo perseguições, continuaram acontecendo assassinatos. E o resultado ele é tão mensurável, né, que em 3 anos 100 mil pessoas saíram da Nicarágua. A Nicarágua tem 100 mil exilados hoje. Isso não é um dado inventado pelas organizações, um número inventado pelas organizações de direitos humanos, e nem pela oposição, e nem por quem não gosta do Ortega, etc. É um dado oficial do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, do Acnur, né, que mantém uma estatística mundial a partir das informações que são prestadas pelos países vizinhos, pelos outros países do mundo. Então, 100 mil pessoas tiveram que sair do país, exiladas, e estão até hoje exiladas, porque aqueles que ficaram foram presos, foram mortos, ou hoje vivem dentro de um regime de muita restrição, de muita repressão. Então, eu quero deixar esse testemunho, porque, no fim das contas, foi o que eu vi, com o que eu documentei com a minha equipe técnica enquanto estava lá dentro da comissão, e acho que isso não é compatível com os valores que nós defendemos, né? Em nenhuma hipótese. E acho triste quando a esquerda ela continua, né, às cegas em relação a esses processos e não diz o que precisa ser dito, né? De que isso não é um projeto aceitável, né? Então, acho que denunciar a situação da Nicarágua é um imperativo mesmo de quem acredita numa sociedade diferente, nos direitos humanos e na democracia. E eu faço esse trabalho porque realmente eu participei ativamente dessa história. Até hoje mantenho muitas relações com os familiares, com as associações das Madres de Abril, com as organizações de lá, busco apoiá-las onde eu puder desde fora, porque é assustador como
como às vezes as pessoas fora buscam justificativas ideológicas para invisibilizar a repressão e as ditaduras, né? Eu praticamente acho isso inaceitável, acho que não é compatível com princípios democráticos e nem de esquerda. Então a gente tem mais é que seguir colaborando na construção de uma solidariedade internacional em relação ao povo da Nicarágua. Né? Tem uma direita pesada lá? Tem. Né? Tem uma direita que se aproveita disso? Tem. Mas não é disso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo aqui se a gente tem como posição de princípio a preservação da vida, a preservação da liberdade, a preservação da integridade física, né, das pessoas, a preservação das liberdades em geral, ou não, né, ou se vale tudo. Então, realmente, para justificar qualquer coisa, vale tudo. Né? Vamos sair matando aí todo mundo. Então, acho que não dá mais, né, para esse tipo de coisa. Então é isso. Desculpa se eu me emocionei no momento, mas é porque realmente são momentos muito difíceis que voltaram à memória e enfim, é isso. Obrigado.